3 de maio de 2021, mais um papo de segunda. Sim, estou aqui na cabana do Pena Branca, tá ali ele, indo lá atrás. E vamos para nossa reflexão, a nossa terceira parte do Mais Esperto que o Diabo, e que, conforme nós combinamos, falaríamos hoje sobre o ritmo hipnótico, né? Que esse diabinho nos causa, né? Esse nosso auto-diabo. E a gente tem falado muito sobre a alienação, enfim, os meios, né? Que ele acaba nos alienando e nos deixando à sua mercê. E a gente fica ali estagnado, não vai para frente, não conquista os nossos objetivos, as nossas perspectivas, certo? Então, na nossa entrevista, dando continuidade, a pergunta: o hábito da alienação pode ser quebrado? Diabo: pode, se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo. Mas existe um ponto a partir do qual o hábito não pode mais ser quebrado, e a vítima torna-se minha. É como uma mosca pega em uma teia de aranha. Ela pode lutar, mas não consegue se desvencilhar. Cada movimento a deixa mais enredada. A teia é uma lei da natureza que ainda não foi estudada pelos homens da ciência. Que lei misteriosa é essa? Você pode chamá-la de ritmo hipnótico. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem e devem ser quebrados antes de assumir a proporção de um ritmo. O ritmo é o último estágio do hábito. A partir desse momento, o hábito não pode ser quebrado porque a natureza o assume e transforma em algo permanente. Gente, e isso assim, serve não só para o ruim, mas para o bom também. Existem hábitos que se tornam tão arraigados às pessoas que elas, por mais que aquilo faça mal a elas, que elas se sintam mal, elas até tomam uma consciência, elas não conseguem mais se libertar completamente daquilo. Então, por isso que a criação de bons hábitos, sabe, desde cedo, enfim, é muito importante a gente passar isso para os nossos filhos. Mas assim, nem tudo está perdido, porque tem sempre uma forma de melhorar, não importa se você está com 20, 30 ou 70 anos. Importa aquilo que você vai definir ainda na sua vida como um objetivo. Pelo que entendi, o ritmo hipnótico é a lei com que a natureza fixa as vibrações. Sim, a natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e os seus hábitos de pensamento tornarem-se permanentes. Se a sua mente teme a pobreza, atrairá a pobreza. Se a sua mente deseja riqueza e espera por ela, atrairá os equivalentes físicos financeiros. O que é mais importante, pensamento ou ação? Não existem ações sem antes ter havido um pensamento. Além disso, todos os pensamentos têm a tendência de se tornar a sua contraparte física, a ação. Os pensamentos dominantes, aquele que uma pessoa mistura com emoções, desejos, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo, estão fadados a se concretizar. Então, gente, a gente tem que cuidar daquilo que a gente está habituado a falar. Eu sempre digo, quem me conhece, que já acompanha meu trabalho, seja nas palestras, seja nos vídeos, eu sempre falo do orai e vigiai, porque as pessoas insistem em confundir isso com cuidar da vida dos outros e fazer fofoca, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que cuidar da nossa vida, cuidar do nosso pensamento, aquilo que a gente está proferindo, tá? Porque aí a gente pensa, fala, naturalmente vai se concretizar. Principalmente aquilo que a gente larga assim, sabe, com vontade, mas sem aquela grande perspectiva, vai para o vácuo quântico, aquilo se materializa com uma velocidade incrível. Os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico? Ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico. A lei do ritmo hipnótico fixa pensamentos dominantes, positivos ou negativos.
Não há razão para um não alienado querer evitar a influência do ritmo hipnótico, porque ele o ajuda a converter seus objetivos, planos em metas em réplicas físicas. Somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico. Vossa Majestade, tem provas do que afirma? A palavra do diabo não parece ter muita validade entre vocês, nem a palavra de Deus. Vocês temem o diabo e não confiam em Deus. Por isso, tem apenas uma fonte pela qual podem se apropriar do benefício da força universal, que é o próprio pensamento. Gente, é fato. Porque as pessoas, eu já falei, já fiz muita palestra sobre isso, sobre castigo, recompensa, karma, consequência, enfim. As pessoas, elas ou se deixam dominar pelo medo, são impelidas a não fazer algo porque temem um castigo, um sofrimento, alguma coisa assim, o que é ruim porque ela não transforma o seu pensamento, mas ela não confia 100% em Deus, assim como ela não confia 100% no diabo. E isso, eu tô falando que é dos nossos polos, positivo e negativo. Porque assim, ó, a mesma vela que você acende para fazer o bem para alguém, você também acende para fazer o dano. Tudo está na sua intenção. Em qual energia, em qual polo você vai se conectar? Tá tudo dentro da mente da gente. O ritmo hipnótico se parece com um imã que atrai as coisas por afinidade magnética? Sim. Esse é o motivo pelo qual aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades. Isso explica o velho adágio: a miséria adora companhia. Também explica por que as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas acham que o sucesso se multiplica com muito menos esforço com o passar do tempo. Então, gente, esse ritmo hipnótico, isso que a gente falou, né? Uma coisa vai atrair a outra, vai se multiplicar, vai se aglomerar. A gente entra também numa outra velha questão. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Então a gente às vezes tem que olhar para o lado. Mas então eu vou deixar de ser pobre se eu me mudar de endereço? Se eu for pagar um aluguel mais caro? Não, não é essa a questão. Porque não é só a pobreza financeira, gente. É a pobreza moral, a pobreza de espírito, a pobreza de pensamento. É aquelas velhas frases que tinha um personagem do Miguel Falabella, que ele sempre dizia, né? Ele não gostava de pobre, digamos assim, mas ele era um falido. E aí tinha até aquelas coisas. Du, desculpa qualquer coisa. Casa de pobre, mas é limpinha. Tá? Dinheiro não traz felicidade. São crenças limitantes. É dessas crenças que a gente precisa se libertar. De pessoas com essas crenças limitantes é que nós precisamos nos distanciar. Quando a gente quer fazer essa mudança de padrão, mudança de pensamento, quer evoluir, quer mudar a nossa vida em qualquer âmbito, seja ele financeiro, profissional, o amoroso. Cara, que eu quero convivendo ou lado a lado com alguém que não acredita na minha capacidade profissional, que não confia no meu trabalho, com alguém que está sempre dizendo que eu não mereço ser amada, que eu nunca vou ter ninguém na vida, que vai ficar sempre... Quero distância. E é isso que muda na vida da gente, é isso que vai mudar na sua vida. Uma mudança de hábito, de padrões e também dos meios de convívio. Você muda e passa a querer conviver com pessoas na mesma vibração. E automaticamente, quem não vai indo nesse teu ritmo, não for evoluindo também por esse exemplo, que vai notando, vai achando legal, vai se afastando. E é a lei da natureza. Não significa, porque aquela amiga de infância, aquele primo que se criaram juntos, irmão, enfim, o que quer que seja, que estavam tão bem, que se amavam tanto, de repente perdem o contato, só se falam pelas redes sociais, Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário. Gente, o sentimento ainda existe. Se aquela pessoa precisar de você, você dela, como há um amor ali, crístico, fraterno, um vai poder contar com o outro, mas não vai mais existir aquele convívio, e tá tudo bem, porque são vibrações diferentes,
pensamentos, atitudes diferentes. E a gente, para atrair aquilo que a gente quer, os objetivos, a gente tem que estar nesse meio, a gente tem que materializar isso. E é isso muito que traz essa nossa reflexão. Ok? Por hoje é isso. Nos vemos na próxima semana, próxima segunda-feira. Um grande beijo. E não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, toca lá no sininho para você receber sempre a notificação de quando tem um novo vídeo. Ok? Rotep!